Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz. O mestre do céu e da terra, Toi qui nous fais du bien, tu que faz a bondade, toi qui nous avons le mouvement, la respiration et l'être. tu que temos movimento, respiração e o nosso ser. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Somos infinitamente gratos desta manhã. Nous voici Eis-nos prêts à t'écouter. prontos a te ouvir. Parle-nous, Seigneur. Fala-nos, Senhor. Ton peuple écoute. O seu povo escuta. Merci. Obrigado. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Ma vie seulement comme un pauvre Zéla Manani. Minha filha, se quiser se tornar pobre, será quem? Soko Zéli Bato Barobaka. Ma vie et puis courant exalité. Se esperam que dizem há frio, também não há energia, Ou comme un pauvre dans la vie. vai se tornar pobre na vida. Nous disons merci à Dieu Digam obrigado a Deus pour la Tongo Kitoko à Pessibiso. por essa bela manhã que Ele nos concedeu. C'est un matin béni É uma manhã abençoada, au cours duquel Jean-Baptiste Bisson Goulou dans la présence d'Aïe. a qual Deus nos concedeu a graça de estar a experimentar a sua presença. C'est un matin béni Uma manhã abençoada, au cours duquel Jean-Baptiste Bisson grâce pour adorer. a qual Ele fez a graça de adorar. C'est un matin béni Uma manhã abençoada, au cours duquel Dieu nous a fait grâce pour tout un ensemble dans la communion fraternelle. a qual Deus deu a graça de se encontrar juntos com Deus na comunhão fraternal Et assis comme des disciples pour la voyou e sentados como seus discípulos ouvindo a sua palavra. nous en remercions le Seigneur Agradecemos ao Senhor et j'en profite pour la voulou merci la bassade de Nzambe. e aproveito de dizer obrigado aos homens de Deus. Je remercie votre présence aussi Também agradeço a vossa presença pour avoir priorisé les choses de Dieu. por ter dado prioridade nas coisas do Senhor. Ma condition est permettre que vous êtes là. As condições de vida como não estão cá. Et ça, ça donne gloire à Dieu. Isso rende glória a Deus. Nous avons une parole pour partager notre mission ce matin de la part du Seigneur. Tenho uma palavra para compartilhar conosco nessa manhã, vinda da parte do Senhor. Tout le monde sait que nous allons dans l'année, il y a une grande responsabilité. Não vamos esquecer que estamos no ano das grandes responsabilidades. Bon, le Seigneur est en train, il y a pour faire la mission, secret, dans le sens divers, secret, je vous dis, pour aider les gens à assumer ma grande responsabilité. O Senhor está abrindo esse sentido diverso que vai nos ajudar a atingir as grandes responsabilidades. Ces derniers temps, nous avons le secret dans l'angle beaucoup plus spirituel. Nesse momento, nesse tempo, eu estava a falar mais sobre o segredo no sentido espiritual. Donc, il y a autour de ça. Aprendemos muitas coisas à volta disso. Le dimanche passé, tu as dit quelque chose de très bien. O domingo passado falamos coisas bonitas. Tu as dit sur la souvenance. Falamos sobre a lembrança. Dans une dit que Matthieu peut continuer à travailler avec l'aide du Saint-Esprit dans la qualité de E eu acredito que aquela pregação só vai poder fazer o seu serviço, a sua obra nas nossas vidas mediante o Santo Espírito. Ça c'est très important. É importantíssimo. Le Lord a partagé un sujet où ils avaient intitulé de cette façon.
Hoje eu quero conversar conosco sobre o sujeito que eu tirei dessa maneira. La bénédiction des parents A bênção dos parentes pour remplir de grandes responsabilités. para preencher as grandes responsabilidades. La bénédiction des parents A bênção dos parentes pour remplir de grandes responsabilités. para preencher as grandes responsabilidades. Mon parent ezalaka na basense ebele. Essa palavra parente tem muitos sentidos. Souvent elakisaka baboti, Muitas vezes mostra os pais genitores, mais quelquefois elakisaka mpe bandeko. mas às vezes também mostra os amigos, Bandeko. os irmãos. Donc bato famille moko São pessoas que pertencem da mesma família. okoloba te boza baparenté. Pode dizer que você tem linha de parentesco. Mais awa parent oyo nazali kolobela O parente que está falando aqui ezali mpenza na sens ya bandeko te não é no sentido dos irmãos to bafamiliares te, ou dos familiares. mais awa parent na sens mpenza ya baboti. Aqui, parente nos sentidos dos pais biológicos. nalobi me pai biologique te nalobi baboti. Os pais. Amen. Amém. La bénédiction des parents A bênção dos parentes pour remplir de grandes para responsabilités. preencher as grandes responsabilidades. Lipamboli ya baboti. A bênção dos parentes Pona mutu a remplir ma grande é como só responsabilité. possa preencher as grandes responsabilidades. Nazopesa ba passage mibale très riche. Vou dar duas passagens muito ricas. Eza na Ancien Testament. Constam no Antigo Testamento. Ya liboso naza na Nombre 23. Primeira passagem está no número 23. Nakotanga le verset 13 au verset 25. A partir desse terceiro verso até vir no quinto verso. Nalobi Nombre 23, Digo o número 23, 13 à 25. 13 até 25. Sima nango nakozonga na Genèse E voltaria no Gênesis 27, 27, 24 à 37. 24 a 37. Nabandeli Genèse 27, Gênesis 27, 24 à 37. 24 a 37. Tout ça, d'abord, première lecture, Nombre 23, 13 à 25, ainsi dit la parole du Seigneur. Assim diz a palavra do Senhor. Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie. Tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. Il le mena au champ d'Étiophine, sur le sommet du Pisga. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici près de ton holocauste et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balak prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête l'oreille. Prête-moi l'oreille, fils de Tchippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle.
L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre. C'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Ne le maudis pas, mais du moins ne le mets. Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Nathalie, verset 24 à 37. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père. Et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec une ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Israël va venir d'Égypte. Israël sert d'Égypte. Batamboli tina Sinaï. Kamera te Sinaï. Kolongo l'Égypte ti kokota na Sinaï. C'est l'Égypte a été entré au Sinaï. Marche wana ezali relaté na livre ya Exode. Actuellement, il s'est relaté dans le livre de Exode. Mais tant bakomi na Sinaï bafandi. Quand le Sinaï, c'est ça.
naebisaka bato que na 5 livres ya Moïse. Eu digo às pessoas que nos 5 livros de Moisés, Na 5 livres yango ezali lokola 5 doigts ya loboko. aqueles 5 livros é como os 5 dedos da mão. Soki otali les 5 doigts, Você vê os 5 dedos, esala hyperbole. fez uma hipérbola. Ebandi na se Começa debaixo, ematisi mekiti. sobe, depois vai distrair. Et le sommet eza na mosapi ya katikati. E a ponta está no dedo do meio. Lévitique ezalaka lokola sommet ya balivre ya Moïse. Levítico é como a ponta dos livros de Moisés. Ezalaka lokola mosapi oyo ya kati. É como o dedo do meio. Ezali l'unique livre oyo peuple eza en mouvement tie le peuple eza ya kofanda. É o único livro cujo povo não está movendo, mas está sentado. Genèse ezali un livre en mouvement. Gênesis é um livro em movimento. ebaye na biso na jardin d'Eden, Começou conosco no Jardim do Éden, ememi biso na tour de Babel, nos levou até a Torre de Babel, eleki ekotisi biso na Ur na Kalde epai ya bandako ya Abraham, passou nos levou em Ur e Caldeia, a casa de Abraão, emami biso ntina Aaron, nos levou até Arã, ekitisi biso na Canaan, e fez descer em Canaã, ememi na Égypte, nos levou no Egito, etiki biso na Égypte. nos deixou no Egito. Exode azwi biso na Égypte, Os outros nos aparelhos do Egito, alongoli biso na Gozen, tira do Goshen, alekisi biso na Pi-Hahiroth, vai nos levar em Piarot, akatisi biso mer rouge, atravessou conosco a Mar Vermelha, akotisi biso na désert ya Chine, até no deserto de Chile, amemi biso ntina Sinai. até nos levou em Sinai. Alléluia. Amém. Nombre, O número, nasotie Lévitique, pulo Levítico. nombre O número azwi biso na Sinai, nos apanha do Sinai, awaiwayisi biso na désert. fez girar no deserto. Marche nyonso ya désert pendant plus de 38 ans. Toda a marcha no deserto mais de 38 anos. Yango ezali na livre ya nombre. Isso consta no livro dos números. Ameni biso ti na plaine ya Moab, Até nos levou na planície de Moab, asali na biso baconquête ya territoire ya est, fez conosco a conquista do território este mpe atiki biso. e ele nos deixou. Deutéronome azwi biso, Então nos pega, nos apanha, acontinue mouvement yango continuou aquele movimento ti na libongo ya Jourdain. até no porto do Jordão. Misapi mibale oyo na oyo baza kotambola, Dois deles, aquele está a caminhar, misapi mosusu nombre mpe Deutéronome baza kotambola. o outro deles, número e Deuteronômio também estão andando. Mais some nango ezali na livre Lévitique, Só por menos é o Levítico, epai peuple bafandaki. onde o povo se sentaram. C'est le livre de l'enseignement, c'est le livre des instructions. É livro do ensino das instruções. Mais biso awa toza na Lévitique te, Mas aqui nós estamos no Levítico, mais tozali na nombre. estamos no número. Un peuple mature Povo maduro, basali déjà alliance, fizeram aliança, bazwi baprescription ya tabernacle, receberam a petição de tabernáculo, bazwi instruction sur le culte, receberam a instrução sobre o culto, bawumeli na montagne bazwi baloi, demoraram na montanha, receberam a lei. bazwi oyo tobengaka décalogue, Chamamos receberam o que eles chamam de decálogo. et puis bazwi développement ya baloi oyo tobengaka baloi religieuse mpe baloi cérémonielle. Eles receberam o que nós chamamos de lei religiosa e cerimoniais. Nsima na bango kozwa instruction, Depois de ter recebido a instrução, nde nzambe alobi na bango bakende kozwa possession ya mboka. e Deus disse para eles tomar posse do país. Et c'est alors que Moïse akotinda ba-espion, E daí que Moisés vai mandar espião ba-espion baye babunde mboka,
Nzambe a juré dans sa colère que bokokota lisusu na mboka wana te. Bino nyonso bana mibali bana na 20 ans ti likolo. Bino oyo bozalaki na âge ya kosimba minduki. Bino oyo bobunde mboka oyo nga na kopesa bino. Je vous traiterai selon la parole ou les paroles qui sont sorties de votre bouche. Avant mon contact, il faut banso bakufa. À part Josué, fils de Nun, père Caleb, fils de Jephthé. Josué et Caleb. Et c'est alors le peuple Babali marche il y a au moins 38 ans. Baba Lukakanaka désert. Il a eu que pauvre commençons à s'enfermer 30 ans girando no désert. Plus tard, Nzambe Arolobana Bango, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Makambo nyonso banda balongwa na Sinaï ndenge babalukaka eza na mokanda ya nombre oyo otanga. Essa escola de que chegaram na Sinaï de começar a rodear constater le livre número. Tango mbonge koki quando chegou a hora Nzambe amoni sikoyo bakota ababata ba conquête. Deus achou melhor entrar e começar. Wana Moïse azalaki nano na bomoi. Aí Moïse já estava ainda em vida. Babandi kozwa ba territoire ya ba amoréen na est ya fleuve Jourdain. Cela a tomado de amoreus est do Jordão. Então babandi kozala ba conquête. Quando começaram a fazer conquistas, bazali kobeta ba roi puissant. Estava a bater rei poderoso. Non seulement ba roi isolé, mais même ba coalition. Mais non somente rei isolado, mas coaligação. Peuple oyo bazui éducation par l'enseignement et l'éducation par le châtiment. Os povos receberam a educação pelo ensino também pelos castigos. Bakuma que tellement fort renforcé. Et Nzambe azalaki na bango babandi kozwa bamboka. Era tão forte com reforço, estava com eles e começaram a conquistar país. Barua ya este tango bamoni. Quando o rei de este viram, va comprendre que est comme presque impossible que beta Israël. Tornou-se quase impossível bater Israel. C'est alors que mon continent na Congo ya Balak. E daí que o rei chamado Balak, oyo azalaki mokonzi ya Moab, era rei de Moab, abandi kobanga ye moko sans Israël menacé ye. Começaram a tremer, sempre ser ameaçado para Israel. Israël après kobeta Balak te na ba Moabites. Israel podia bater Balak como Moabites. Pona nini? Parce que ba Moabites bazali en quelque sorte bandeko ya Israël. Que Moabite era a família de Israel. Nzambe alobaki déjà na Moïse, tango bokozwa territoire, bozwa territoire ya ba Moabite te, bozwa territoire ya ba Edomite te. Tinha dito a Moisés que quando você recebe en d'autres termes, Balak a vu qu'il peleke se ya ye moko. A palavra ele começou a tremer por si mesmo. Abanga Israël, alors que Israël a rebondissé na ele. Ele tinha medo de dizer enquanto que Israel não poderia. Mais il moko abandi ko monter ba stratégie de guerre. Ele começou a montar a estratégia de guerra. Mais dans la taliba stratégie para taliba arme, ya batu oyo Israël a betaki. Quando viu a estratégia e viu também arma, as pessoas com quem Israel bateu. Balak a comprendre que attaque, ça dit c'est du coup de ele entendeu que mesmo juntar todos esses com armas não vai dar certo. Boebi, quando ela é um líder, ela tem uma dimensão que vale a menina. Ele vai ser um líder tem duas dimensões grandes. Ela está na dimensão stratégique d'ordre social. A dimensão estratégica de ordem social. Où est a vision, lecture et terrain. Lecture do terreno. Ça, c'est plus intellectuel. Mais dans la dimension spirituelle. Nous tous sommes plus batu baza ebele, plus azoko manelo comme spirituellement.
de pessoas, mais as pessoas vão falar muito no Et ceux qui ont allé fort spirituellement, t'es au Barokamba tout. Se nós estivermos fortes espiritualmente, não vai conseguir dizer as pessoas. Et ça va na ba armure matérielle, Até armadura materiais, mais ça va peine na aura pe armure spirituelle oyo ezingaka ba grand leader. também ora, armadura espiritual que arredoia o líder espiritual. Un leader azalaka na miso kotala na sempe azalaka na miso kotala oyo bato bazali komona te. O líder tem olho de ver coisa que de baixo e coisa que a pessoa Les rois païens bazalaki na capacité ya kocoopérer na banzambe na bango. O rei pagano tinha a capacidade de cooperar para com seu Deus. Ntango amoni baarme matériele ekosimba Israël te, akomi obligé à recourir na dimension spirituelle. Deu conta que a arma não vai conseguir assegurar Israel em Deus. Balak ayebaki ke oyo arme munduki épée ekoka kosala te. Parole ya bénédiction to parole ya malédiction ekoki kosala yango. Balak sabia que Est-ce que moto moko ayoki ngai? Balak sabia que a coisa que a espada ou a arma pode fazer, mas sabia que C'est que l'argent ne peut pas faire. o que o dinheiro não pode fazer, Une parole peut le faire. mas uma palavra pode fazer. Est-ce que vous avez ngai? Amém. Mais Balak a comprendre que mutu oyo akozwa mpona amaudire Israël O Balak entendeu que a pessoa que ele deve tirar para amaldiçoar Israel akozala n'importe qui te. não pode ser qualquer pessoa. Il faut azala un père. Deve ser pai. Il faut azala un grand. Deve ser grande. Balaam na époque ne azalaki un grand voyant. Balaão na sua época era grande. Azalaki mutu dimension likolo. Ele tinha dimensão grande. Balak ake kobenga bazwa ye baya na ye. Balak lhe mandou chamar para lhe trazer. Baloba na ye, il y a un peuple qui est sorti d'Égypte. Para dizer que há povo que saiu do Egito. Peuple wana est neutralisé la superpuissance égyptienne. Aquele povo não deu superpoder. Peuple wana nanzela ekwesi ba Amalécites. Aquele povo no caminho foi cair. Peuple wana nanzela ekwesi ba Amoréens. Aquele povo no caminho deixaram cair amoreus. Natali ba capacité na ngai, natali arsenal na nga, natali armement na nga, na comprendre que ata na sangisi ba soldat na nga pe ba coalition na biso tokoka peuple oyo te. Olhei nas minhas capacidades, no meu exército, nas minhas armas, mesmo fazer coligação, não vamos conseguir vencer aquele povo. Pour notre longue peuple, il faut utiliser armes beaucoup efficaces, mais armes beaucoup plus spirituelles. Para vencer esse povo, devemos usar uma arma forte, mas Arme que vous utilisez, c'est la malédiction. a arma que nós vamos usar é a maldição. Nana yoringai. Amém. Alors, miyaka, Diz bem, on maudit bango. para os amaldiçoar. Soko maudit bango. Os amaldiçoar, Bango comme faible. vai se tornar fraco. Tant que vous ne gagner bango. Quando lutar contra eles, vamos vencer. Balam aye. O Balão veio. Tant que Balam aye, Quando veio o Balão, Zamba pekisa kiye. Deus o impediu. Mais le Coran sera qui attiré par l'argent, Como ele foi atraído par les richesses, pelas riquezas, aye à maudire Israël. ele veio para amaldiçoar Israel. Aye kisi Balak salabitumbelo 7. Diz que a Balaque monta Si abandeka likolo nango. foi sacrifício. Ngai nakende ko consulter Nzambe. Eu irei consultar Deus. Oya koloba na amutsana munoko na nga na ko prononcer Porque ele yango. vai colocar na minha boca, vou pronunciar. Balaam akamati asololi na Nzambe. Balão conversou com Deus. Nzambe atie maloba na munoko ya Balaam. Deus colocou palavra na boca de Balão. Tango Balaam aye epai Balak azalaki, Quando Balão foi ter com Balão, liboso ya bambeka na ye, perante os seus sacrifícios, Balaam afungoli munoko. Balão abriu a boca. Alobi, Disse, namoni Israël vi Israel. azali un peuple É povo qui a sa demeure à part. que é sua memória. Abandi ko bénir Israël. Começou a abençoar Israel. Balak alobi tiens, Balão disse, povo, nga nabengi yo chamei-te mpona omaudire ennemi na nga. para amaldiçoar o meu inimigo. Mais yo komi kobenir ye. Mas tu começar a abençoar. Balaam alobi Balão disse, naza na choix te. não tenho escolha. Nalobaki je dirais ce que le Seigneur mettrait à ma bouche. Eu disse que farei o que o Senhor colocou na minha boca. C'est alors nde Balak alobi to changer sika ozwa ye na Verão croissance.
offiram. Basali bambeka. Fizeram sacrifícios. Babongisi bambeka na bango. Prepararam os seus sacrifícios. Balaam akeiko consulter Nzambe. Balaam foi de novo consultar a Deus. Tangu Balaam azongi. Quando ele voltou, Akuti Balak na bampaka bazali kozela malédiction. encontrou Balac com ações esperando a maldição Contre Israël. contra Israel. Batuni Balaam, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Perguntaram a Balac o que o Eterno disse. Balaam alobi, Nzamba a changé te. Balaam disse: Deus não mudou. Dieu n'est pas un homme pour mentir, Deus não é homem para mentir. ni fils d'un homme pour se repentir. Não filho para Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ele disse: Não o fará. Ce qu'il a prononcé, ne l'exécutera-t-il pas? Ele pronunciou: Não vou pôr em prática. Abali pour bénir Ele começou a abençoar Israël. Israel. Nde mokonzi Balak. E o rei Balac, Elvis. Mokonzi Balak alobi na ye boye. disse-lhe: Attention, Zéla. Cuidado de Zéla. Lokola ezosimba nango te. Nada certo. Alléluia. Amen. Ça j'ai aimé. Isso, amém. Tata Freddy. Balak alobi toboma. Balac disse: Vamos matar. Toboma moto. Toboma moto. Omoni mpo parole ezosimba nango te. Tosala boye. Vamos fazer você. Bon. Komodire no bango te. Não os abençoa. Mais Também. kobenir peut-être. Também não os abençoa. Alléluia. Amém. Po lokola esimbi nango te. Não deu certo. Tokende kaka 0-0. É melhor o jogo sair em paz. Po nga nabengi yo omonir. Pode chamar para amaldiçoar. Olie kutu omonir. Em vez de amaldiçoar. Mais yo ozosala nini? Mas tu estás a fazer o quê? Te kobenir peut-être. Não abençoa também. Mais batika kaka na bongo. Fica por assim. Na ye ce matin koyebisa yo boye. Ouvi essa semana de dizer o seguinte. Bato ebele balingaka bamata. Muitos gostam de Bato ebele balingaka baassume bagrande responsabilité. querem assumir grande responsabilidade. Mais je veux te dire une Mas vérité. eu quero dizer uma verdade. Toza na 3 sortes ya bato. Temos três tipos. Alléluia. Amém. Eza na bato oyo bazali maudit. Há pessoas que são amaldiçoados. Eza na bato oyo bazali béni. Há pessoas que são abençoados. Mpe eza na bato oyo bazali ni béni ni maudit. E há pessoas que são nem abençoadas, nem amaldiçoadas. Empate. Bato empate. Bato a match nul. Só daí empate. Or balanga quelle sorte de bénédiction dadi ozolobela awa? Vai fazer pergunta. Que tipo de bênção que está falando aqui, pai? Awa nazolobela bénédiction na sens ya les paroles prononcées. Aqui eu estou Alléluia. Aqui estou falando de Mpe bênção. eloko nazali kobenga malédiction awa ezali maloba oyo elo Então eu quero chamar maldição são palavras pronunciadas. na latin soki balobi bénédiction Em latim se dizer a bênção euti na verbe bénédicere veio do verbo benedizer. elingi oloba dire du bien. Quer dizer falar o bom. Eza na bato mosusu na vie Há certa pessoa na vida azopunda está batalha. sokotiaka tour etoko ya bato kwene azokobunda Está batalhando na vida. me nzoka quelque part Mas não sei o seu lugar. baloba mabe sur ye É fora a função de maldição. kasi eloki nga nana eloki ngai bien sikoyo tetanga tambolaka na ye Você quer comer bakala na ye nyonso todos os talentos, ayayayayayayaya bakapasité ne nyonso todas as capacidades. moyebota mbuma Não tem na como. nzoki te moyebota mbuma Não tem mpo como. na nini Por quê? parce que maloba moko boye baloba sur ye Há certas palavras eganaka ele contre grita ye contra ele. ça va ide ya balaki ezalaki A ideia de Balac era: yaka vem, loba maloba moko mabe sur bango produza a maldição. de manière que ntango bazoleka De tal maneira que quando passar, moye bakoma su na kana ekozala te não tem como chegar em Canaã. mpo eloko nini ekobloke bango ezali nini Bloquear. maloba São as palavras. ata baza na baarme Em vez de armas, me bakozala
matériel. Maloba ya une auto. Et ça n'a pas tout sur la vie. Attends-la. Attends le syndité. Le syndité. Le tout le moka moyen. Pour la ligne. Parce que maloba moko ko ya malamu ya mapamboli di corona. Vous comprenez ça? Si comme maloba wana. Ata ya lali maloba wana sala ni ega. Mais ça va nous souffrir dans la vie. Nous avons qu'à y aller. Mais à ça, il y a un là où tu es de la cahier. Comment dire? Il faut faire ça. Donc, il y a un peu de rappeler ça. Ceux qui connaissent ça bien. Il y a plus. Ceux qui connaissent pour qui est pas ça. Alléluia. Azan na soutien spiritualité, azan est na défaillance, na guerre, moko pour la malédiction. Et non te apoio espiritual, também não te falência, não se apoio. Donc on peut son exemple, surtout à Afrique. Dá um exemplo aqui, sobretudo aqui em África. Ce qui est notre président de la République. C'est o nosso presidente da República. A Sua Excelência João Lourenço. Excelência João Lourenço. A esse ordem. Dar ordem. Na chef d'entreprise na Bino. Ao chefe da sua empresa. A bem, messieurs. Chama. Ça va? Oui, ça va. Vai bem, tá bem. D'ailleurs, qui vous a recruté des travailleurs. Oui, monsieur le président. Sim, senhor presidente. Alors, oui, j'ai mon enfant. Tenho o meu filho meu. Não sei se lições para eu. Peço ajuda a ti. Na língua sungamora wana sala. Eu quero que possamos ajudar aquele menino. Ça, c'est une bénédiction ou une malédiction? Essa é uma bênção ou uma maldição? Essa é nini? Maloba wale imina muno kwa nani? Aquela pessoa na boca de quem? Une auto? Na boca de uma autoridade. Muito bom como le trésor, par exemple. Aquela pessoa chama-se Ça va? Bem. Mais ça n'a muito mususu. A outra pessoa. Le même président de la République a tourné. O mesmo presidente pergunta. Os ont recruté. Está a recrutar? On sait que ça teste ou non, on sait que ça teste. Vamos passar o texto sim. Mais na bateria sobre a boia. Todos que virão. Só como um documento, il y a un certain Mpikila. Você vê o documento de Mpikila. Mwana de Kimbono. Filho de Kimbono. Et de Makikino. Ele é Makikino. Azan a droit de travailler dans ce pays. Não tem direito de trabalhar nesse país. Qual é a benedição ou malédiction? Ele é bênção ou a maldição? Nyoso essa é a nini? Tudo está começando aqui mediante as palavras. Segundo, essa é muito mususu. A outra pessoa. Como é Podos? Ele chama-se Podos. Ye Lourenço Robert na IET. Para ele não é intervenção do presidente. Chegou para ele para o Nyoso. Vamos vir todos. Aleluia. Amém. Tanto para você candidatar. Quando apresentar sua candidatura. Para ele lá não. Ainda vamos fazer o quê? Para ele lá não. Muito de pessoa para correr a pegar a nani. Isso fica a louvar. Posso dizer? Trésor Aaron. Fils de Madi Monekene. Filho de Madi Monekene. Agradecia. Obrigado. Entra. O que eu vou falar com ela? Vai sentar. Ele não Robert, uso na teste de, me cana yo. Ezali kamoko exe. Pour bato oyo bazoyamba wana yo yebi te me soka bango deja na nkuku bazwaki liloba ya une auto. Autoridade. Me oyo wana. O outro. Makikila soli nani na komwe kini pona fonda ni kombwa. Pikila.
Compliqué là. Compliqué là, Azoya, moi na mayele, asilisa na Sorbonne, abakisa diplôme sur la Louvain, asala pétrochimie na Dallas, stage na Miami, tala ba diplôme, mais tu t'as pas dit qu'on est au lendo nyonso, donc tala kaka Congo na ye, yona ni manki. Monsieur le président, alors qui pour ça l'assemblée va s'allier au test. Mais il y a un bien. Non pas parce que ça m'a yélété, mais c'est parce que l'îlot va moko boyamabe et ça dit qu'on accompagne dossier na. Você não vai receber trabalho porque não é interesse, mas saiba que você não vai receber trabalho porque há uma palavra que está a acompanhar o seu dossiê. Vamos por nós. E por nós. Encontrer un dossier. Parce qu'on fait un examen. On va faire la mathématique. On va faire la chimie. On va faire la physique. Dans la mathématique, on a une question qui ressemble. Intégrale de x carré moins 1 sur 2. Alléluia. Au Suisse, on va y éviter. Il y a un autre comme on concerne au baki. Mais what is it? Il est mon corps. Alors, les gars de chimie, petit réaction chimique, il y a hydrocarbures de kérosène. C'est un effort personnel. Alléluia. Mais ce matin, le Seigneur veut que nous sommes. Tout le monde a pu son mon à part toutes les qualités que nous puissions avoir. Dans sa canal, il va m'accompagner, il y a du pain, il y a des et ça pour accompagner du son. Alléluia. Dans le but de mon temps, ça m'a dit, mais pour me dire que Azana a tout mon combat, mais sous ça, les paroles des grandes autorités et gangaka, même dans le sens n'a pas mot. Alléluia. N'abundanga moko. Et même on va tomber dans mon kilo, on va les titina. Alléluia. Na équipe pour me parler en boca pour me voir bêta comme match. Eu conheço uma equipe duas equipes do país. Tempo é o Vita na imana. Era Vita Clube. Essa aqui match entraînement. Era jogo de treino. Vita sabe que se tem imana sabe que se. Vita não fez macumba e dali fez macumba. 15 minutes déjà 3-0. 15 minutes já 3-0. Bata Vita vai continuar pegando na partie match ali. Isso sabe que se tem to panta cara pô. Tem como na crise pamba. Aleluia. Donc, vamos a ir que hoje não é ele fazer quer com curandeiro com bandeiro, mas é ele que mostrar que a bênção dos parentes. Só que une autorité à l'obéir. Se uma autoridade falar, a taça não é absent. Mas bem ausente. E ça na kasi colega kisi. Tem mais que macumba de curandeiro feiticeiro. Oui, même le monde politique, malheureusement, il y a autorité et les grands mots de macumba. Mesmo no mundo. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Spirituellement, paix. Quand une autorité a lobby sur vous, un livre spirituel s'écrit. Un livre espirituel escreve-se. Amen. Amen. Vamos se lembrar. Vamos recordar aquilo. Se vous avez valeur, il y a bénédiction, il y a mon bon dîner. Você quer saber o valor da bênção do seu parente? Não vai brincar com aquela bênção. Rebeca sentou. Encontrou. Isaac a dizer a Esaú. Vá. Vai na casa. Você do jeito que eu gosto. Afin que mon âme te bénisse.
Pour motema nanga epambola yo. Rebeka besili. Nganzamba lobaki na ngai ene mutokosoto le besali Jacob. Mais soki déjà papa na bango sa pamboli Isaac. Maloba wana ekokanga apamboli Isau, maloba wana ekokanga Esau. Alifona sala tunataka faire bénédiction. Attendi Jacob asala bilelo. Ayana ntaba ye asala elomo. Mandou Jacob a trazer cabrito para ela cozinhar. Bible lobi tango Isaac ale biloko ya Jacob. Ela disse quando Isaac comeu do Jacob. Aí disse Jacob. Disse a Jacob. Pusana. Aproxima-te. Aproxima-te. Aproximou-se. Pusana na yo kasolo nzoto na yo. Aproxima para eu sentir o seu cheiro. Akangisi ya yo kintunga. Sentiu? Alobi oh. Disse solo ya mwana nanga. O cheiro do meu filho. Ezali lokola solo ya elanga oyo Nzambe apambola. É como o cheiro da lavra que Deus abençoa. Tika Nzambe apambola mwana nanga. Que Deus te abençoe. Tika apesa yo mbula ya likolo. Tika apesa yo ba neige. Tika akomisa yo maître ya bandeko na yo. Est-ce que vous l'avez dit? Amen. Akomisa nani? Maître banani? Mestre dos seus irmãos. Ndeko na ye ya liboso nani? Mbala moko na maloba akomisi Jacob nani? Maître ya Esau. Alléluia. Tango apamboli ye. Depois de abençoar, tango asilisi, tango Jacob ake. quando Jacob foi, Esau aye. o Esau veio. Papa, Pai, telema olia bilei yenga mwana levanta para yo. comer Po molimo na yo para que o epambola. seu espírito possa abençoar. Isaac alobi ha? Isaac disse o quê? De novo. De Susso. Yona. Quem és tu? Tango na no Esau. Eu sou filho Esau. Mama. Disse afinal. Nene mwali yaki na Esau azui pambola. Quem veio com astúcia e Ndeko na yo. Esau. O seu irmão. Aye azui zeli pambola. Veio ele já recebeu a sua Alors bênção. je l'ai béni O abençoei et ainsi il sera béni. e será abençoado. Alors Ele disse eza lokola mai eso é como água derramada. esi na pamboli ndenge aza Como wana abençoado aí, aza ya kopa está abençoado. alobaki biloko na nga erataka te mpona nini parceke mwana wana abimi na mokongo na nga na atata na ye nazali bino autorité likolo na ye É só uma alta para ele. apambolami Foi abençoado. ezelobi papa Esaú disse: Pai, mwana no oyo aquele seu ese filho. lokola babenga ye Jacob Ele chamou Jafé, chamou yango Jacó. ayibi ngamba na mibale Ele derrotou 2 vezes. azwaki 3 de nes na nga Recebeu a irmão de primogenitura. maintenant ayibi lipamboli na E nga agora roubou mais papa Pai. aza ndeko na nga probleme eza Ele te é meu irmão. me pambola nga pekasi Também abençoa, meu pai. isaka miboye Isaac disse: Filho meu, ekomi difficile agora bamaloko nga nalobi sur ye as palavras vão processar nakaka te ay maloba nga nalobi sur ye eza maloba ya somo as palavras que eu pronuncio sobre isso são palavras de temor. ndenge oza wana Visto que ele está aqui, nazalisi ye deja mokonzi na yo ele já donc ndenge oza wana certo daí c'est compliqué é complicado. ntango azoloba bongo est ce que jacob sakomi mokonzi ya Esau Disse aqui, será que ele é seu mais isaka alobi boye Mas Isaac disse: esi nakomisi ye mokonzi na Hoje ele fez o seu chefe. lokola nalobi maloba wana Já pronunciou que atali yo momoni yango te ele não mais viu. ndenge aza kotambola wana aza mokonzi ya Ele é o seu. abi epuis E ndenge aza wana esi napesi ye barose napesi yango ye talvez já dei napesi ye orvalho. bibwele Daí, biloko nyonso esi napesi ye yango algumas coisas ele entreguei. yo atozomona yango te me ye kate azotambola aza na yango Está a caminhar com a autora que yango komona bible elobi Esau atomboli mongongo abandi kolela É por isso a Bíblia disse: ntango azali kolela Só que Jacó chorava. papa na bango Isaac O seu pai Isaac. soki okamati mbongo ya Isaac otia yango na valeur ya dollar lelo Se pegar o dinheiro do Isaac, Isaac azalaki multimillionnaire é multimilionário. Alléluia. Amém. Mais mwana ya multimillionnaire azali kole Mas o filho do papa na bango azalaki na ba or O pai tinha papa ouro. na bango azalaki bailleur de fonds O pai
aswika nzete na ye akini fugiu. est-ce que vous avez Amém. bozwi nyonso ya papa asali nini mais azokima maboko pamba mpona nini ayebi ke oyo nga nazwi eza monene eza makasi koleka oyo nati yaya yokundana na bibwele zwa héritage zwa bakonti bancaire mais ngai nakangi eloko moko lipamboli ya tata tala ezawu atikali jakob naki moyibi ne azokima moyibi mais béni de son père nzambe atali ezawu te atali jakob alobi na ye nazali nzambe ya tata na yo nzambe ya abraham nzambe ya isaac ndenge ozawa nakotambolaka na yo bipai nyonso okozala en d'autres termes ti ndenge kolapambola yo osalaka bobele boye mpe okanisaka ngai ti ndenge oza kotambolaka yaya kolapambola yo nalingi nayebisa yo lipamboli ya tata na yo etambola na yo halleluya bato bayebi te bakotiola yo me bato baza na misu bakomona image ya tata na yo likolo na yo mpe nzambe ya tata na yo akopambola yo nzambe alobaki na israele bokopambola libota na ngai moïse na aron bokokamata kombo na ngai bokotia na kati bokoloba que l'éternel te bénisse qu'il t'accorde sa grâce qu'il fasse luire sa face sur toi. Alléluia. Vous mettez mon nom dans cette bénédiction et ils seront bénis. Vous avez besoin de la bénédiction à ma boti. Tous à la parents biologiques. Nous devons consulter. Ce que nous avons dit, c'est que o sacana na maloba ya tata to mama na yo ao moso. Pegando dizer você brincar com as palavras do seu pai ou tua mãe, ele está ensinando a mentir. Amém. Tata na yo. Seu pai. Tata na yo. Seu pai. Que son âme repose en paix. Papa n'a dit ça. Que sua alma descanse em paz. Assista à l'école primaire. Ele não encerrou a escola primária. Mais como nosso na batologia. Mas onde eu não como pessoa. Avec toutes les études que j'ai faites. Quando eu estudo fiz. Je comprends toujours que jamais na okoka na maïe na papa na. Eu entendi que nunca serei igual e vou igualar a inteligência do meu pai. Pichu usava na minha, cet homme était extraordinaire. Era extraordinário. Elle pode festejar. Mais moi je marche avec la bénédiction de mon père et la bénédiction de ma mère. Eu ando com a bênção do meu pai e da minha mãe. Maman n'a pas travaillé dans mon canal, oui. A minha mãe mora na aldeia. Maman wana. Começa. A minha sama mabeli na yeye papa. Aquela mulher 2 ans. Durante 2 anos. Na bolsa na kaya kote, na bolsa na kaya kote. Nunca esquecerei. Na soye kumalibele oyo batongiye. Olhe mordi dedo. Metaka soki na kwa 5 minutes. Vai poder cada dia mais outro. Apesa ngai na Eu. alobaka na nga swali una kotala soko mwana 2 ans mbelaka mabele mino na munoko nayebaka banzembo banzembo nini mikosaka meke mwana pesa mazoyemba nzembo ya franco 2 anos eu cantava nzembo yakoya baseri pena ya kala wana papa nasokola koyemba mona nazoyemba kongata menamena kamabela mama soki na mérite simana ke kosakana lokapena atabulaki lokitale
Na tiens ma bouche, na sali tourner disque na ngai. Na tiens c'est pour lui tourner disque. Ba micro ba voye ba mo. Hallelujah. Mo na tiens ba nsembo na so ye. Mina kadibele. Mama Bongo. Na sakane pour lui pasteur. Il préca quoi pour me tourner pasteur. Soka logi au soir. C'est la fala il va m'attinger. Ni na ngo ba ndoki mobe mama ndoki. A commencé bruxa. Mais bruxa. Musa mbona ndoki. Filho de uma bruxa. Obali ataki mwana ndoki. Kadashi sendo. Osopo ataki mwana ndoki. Até filho sendo filho. Osopo ataki mwana ndoki. Ela acabou sendo filha de uma bruxa. Ah, di mwendo kyangwa lya yote. Mutoko sa yote. Osakana na ba parents biologiques na yo. Soko za na occasion. Ata moko na bango azala na bongo oyo. Oza na besoin de tambole na ye. Est-ce que ça va? C'est sérieux, hein? Oh, eu só fazer ele sério, hein? Tous les parents encadreurs, mes parents biologiques, mais mes parents encadreurs, peu bazar. On va encadrer spirituellement. On va devenir un père spirituel. Vous savez, il y a un peu de Suisse, mais mon thème, não gosto de falar o vambora. Tu se faz circular, mas não circular lá, tu se liga na circular na ganha na ganha naquela ganha. Por na boia cangue não cada na mulher. Eu não quero entrar no conta de. Por só que na lobby mabe, eu vou falar mal e vai atingir. Attention. Cuidado. Ces hommes que vous voyez. Esses homens que você vê. Bible lobby. Playlist. Attention. Cuidado. Você lá que vai servir o faça para que possa servir a Deus. Na coisa mais maté. Sem na hora de mudar. Teu caminho. Amém. Professor, não atende saiu. O só professor. É na canse na finga de na manda daí. Isso é que tu sabe malédiction de partout. Só que a palavra maldição em todos os sítios. Muito olho ó, mas tá batendo na cerveau na ele. Só que pega coisa. A outra se eu. Tá colocando na sua mente. Mas eu vou sacanar na ele. Vai brigar com ele. O finga cair. Você lhe ofende. Se ma lobby finga les autres vont mater, o cara tá tão assim doki. Vai dizer que a sua tia é bruxa. Só que tu as été maudit par ton professeur. A não pode amaldiçoar no seu professor. O garçon jovem. Todos os cours, professeur de français à côté. A hora nosso professor de francês entrou. Professeur de français, il y a qui pour nous, à Broussa qui était. A professora. Pour nous, sempre escovar. Garçon pensa. Aquele jovem. A ganha, a que tinha tudo a ganhar. Por que eu vou vir aqui? Na Broussa tem? Vai na classe do sul. Professeur, il y a qui pour nous. Por ser um garçom, jovem sai. Na élite, na élite que passou da molissa e mesmo, não. Deve para mostrar na garçom, na vida de a sua vida não tem uma caberia. Un receveur, un cobrador, il y a maïlier. Ce qui a autant de cobrador na chauffeur. Com motorista, você é motorista? Ah, você não pensa para chauffeur. Vrai ou faux? Ele obedece ao motorista. Bom. Lobi na ye. Depende da mutu na cara. Depende daquele homem. Ou a tique daquele volant. Ou a qui s'arrête beaucoup. Il apprend à conduire. Não, on continue un verset biblique. Não, tu veux blaguer avec moi? Tu veux brincar comigo? Não, mas eu peço court. Tu veux blaguer? Você quer brincar comigo? Mon poids, ça dit qu'on encadre yo. Dans n'importe quel domaine. Mais il ça pas va travailler. Dans la compagnie.
Attention, Cuidado, chef azalaka chef. o chefe é chefe. N'acceptez jamais que chef na yo Nunca aceita que o seu chefe alelaka mpo na yo. chora contra ti. Ça n'apporte pas bénédiction. Isso não traz bênção. Teyokani? Tozalaka na baparent tuteur. Teus parentes tutores. Baparent tuteur eza banani? São teus parentes tutores. Jere telema. Girei se coloca de pé. Ye aza mwana na nga. Ela é minha filha. Jere na kota ye biologiquement te. Não que deve filha biologicamente. Mais jere aza na maboko na nga ozali na age nini? Girei está na Biso na poko na nga te. Yo ozali na beleza ntango yaki na nga. 13 ans. A Girei quando veio morar com o pastor, ela tinha 3 anos. Lelo jere asilisi medio. Ora ela encerrou em Aosala bakuru mosusu. tirar outro curso. Il faut que na université Deve ingressar na aliaka amelaka Bebe na poche na ngai no meu bolso. batoko mosusu bazongisa te. Você ele manda troco, não, ele não gosta de troco. Ah, jire soki osakani jire soki osakani soki nalobika na ngu muka kolongola ngo Ninguém vai tirar. mpona nini? Por quê? Po ngai mutu nazali kobo Vou tomar conta dela. Senta. yaya azobokolo osakaka nde Então, ele vai ter que tomar conta de ti e tá brigando com ele. abitete Teresa, kionda Teresa, miss kionda telemanage coloca de pé. Irmã Teresa, mutu akoso te. ninguém te engana. Ah, yaya papa papi O irmão aza Papi, pa ele é pai. diga amen comigo. Então aqui Kinshasa nakuti Quando foi de Chassa e kuke na Talita contei aqui do Zaga. Talita, fica de pé. mwana mama patient Aí a filha da nossa irmã Papi afandaka na ndako ya pasteur Lukombo ya Gasi vive na casa do pastor do Como Idade. nabengi Talita na bali kosokola na ye na porte Chamei a Talita quando na foi poli com bango ele. bayoka Eu não queria que ele fosse ouvir. eliko bandiki soko olingo opambolama Se quiser ser abençoada a filha, tosaka tata oyo na mama oyo obedece esse pai e essa mãe. ne blague mpana motu aza kobokolo na ndako Não briga com pessoa que toma conta de ti em casa. toyokani Senta. toza mokolo ozaka mosumu na oa mokolo me ovanda ndako aleki no Pode ser o mais velho. Porque a condição Attention! Tá brigando mesmo? oyo eza blague eza ndako na Essa é a sua casa, é a casa minha. soki oke na ndako moko boye ya mabe vino oke na ndako moko boye ya malamu vino kosala nini Ir uma casa boa, a tua vida terá uma boa vida. ezali na baparent oyo nabengaka baparent prédécesseur E aparece, eu chamo parentes preguiçosos. baparent prédécesseur eza Parentes banani preguiçosos são quem? ezali bato oyo baya avant yo na makambo oyo ozosala São pessoas que vieram antes de tu fazer aquelas coisas. basakaka na bango te Não se briga com eles. abraham azalaki na lipamboli osene Abraão tinha bênção. me ntango aye na kana Quando veio em Canaã, nzambe alobi na kopesa kana Deus disse que tu me akuti bato moko boye bazalaka deja bapika makundi na kana akuti mamre papa akuti eshkole naki aner n'est-ce pas mamre aner eshkole bato oyo baya avant ye abraham asali alliance na bango Abraão fez aliança com eles. ngai nayebisa yo makambo ozosala lelo oza kozali liboso bandi yango te Ele é o primeiro a fazer. soki olingi opambolama Quiser ser abençoado, oza na besoin precisa. ya maloba malamu ya bato oyo okuti na nzela wana komimonaka grand te epai ya bato oyo okuti Não se vê grande a pessoa que soki olingi ofungwana Você quer abrir a lingaka bato oyo bazali babonzi epai na yo Precisa que a pessoa que são ezala na mosuni Quero ezala azali yaya ezala azali pasteur ezala azali encadreur spirituel ezala azali professeur ezala azali maître no na métier oyo oyekola
salaka motema ni esepelaka mpo na yo lipamboli basolisitaka yango luka obimisa maloba malamu na monoko ya mutu wana na vi na yo lingaka ata oza te me epai bango bazali balobaka malamu sur yo nana yokenga lipamboli non seulement basolisitaka yango mais baprovokaka yango aussi par l'obéissance, par les dons. Sala ke osepelisa moto encore. Sala maman na yo surprise. Sala papa na yo surprise. Sala yaya na yo surprise. Sala maître na yo surprise. Namaki soki na tête Kinshasa na luka professeur na ne plutôt préfet na ngai malin son donné là. Oyo akotisanga ba idéologie ya leadership. Je veux le chercher. Je vais lui apporter un cadeau. Je vais lui dire merci. Quando já estava procurando o meu diretor, Afonso Mansossi, ele que me fez. Muito afundou a porta. Vou dizer obrigado. Linda até na absence na yo. Que te abrir a porta. Até eu zate. Dis-moi, allo bakabana sur yo. Soki azali kolela sur yo. Kolela wana ekobloke yo. Le Seigneur me dit que va te belé balelisa bato vraiment balelisa. Si lelo ozo continue kolelisa bango. Bible lobi. Aïe 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 aïe. David amoni makambo amuno asala. Bible lobi asiliki. Malobi lonte. Mutumo bayokita. Mais Amnon, à quelle fête est-il au Koufa? Foi na festa e foi morreu. Absalom, alelisi papa na ye David. Chorou seu pai Davi. Na kolela wana. Aquele choro. Ata David alingaki te. Ele não deu uma. Mais kolela wana egangaki. Aquele choro gritou. Absalom akufi. Absalom morreu. Achitophel a abandonné David. Abandonou Davi. David ayoki sango. David ouvia a notícia. Agandi na montagne des Oliviers. Entrou no monte dos Oliveiras. Oh la vie éternelle. Eterno. Anéantit le conseil d'Achitophel. Paga as conselhos de Achitophel. Mbala liboso na vie Achitophel baboya conseil na ye. A primeira vez na vida que o conselho de Aquele comigo foi se pendurar. Bíblia ensina Judá. A Bíblia mostrou Judas. Muito alocotio. Quem te apanhou. Apesio matéria. Deu pregação. Apesio puissance. Deu poder. Mais o tequie. Foi vender. Yesu alobani kana maloba mibale. Jesus tem duas palavras. Oye. Apesi elipa. Deu pão. Alobi na ye. Disse-lhe. Oh, isso sala. O que vai fazer? Sala mono. Faça o melhor. Bakuta ina Getsemane. Se consegue Getsemane. Telema papa. Yoga Shida. Oh, maître. Yesu alobi na ye. Disse-lhe. Mon ami. Amigo meu. Oteka ngana baiser. É no beijo que você tem Mano, que balé. Duas palavras somente. Mwana ubale akeye O mo. homem, o jovem foi. Amiye. Foi se enforcar. Akufi. Morreu. Banda. Paul a trouvé à Timothée. Para de Timóteo. Alexandre le forgeron. O Alexandre Ferreiro Mais ça va autant fez muito mal, mas ele vai contar. David a trouvé à Salomon. David é de Salomão. Mwana nata. Filho meu. João oyo so mona. Jovem que está sabendo. Amade. É mau. Ngara boma kiete. Ou não lhe matei. Mais yo boma. Mas tu mataste. Shimei. Shimei. Ngara boma kiete. Não lhe matei. Mais yo boma. Mas tu matas. Soko so sokisa ba maître na yo. C'est dans a Soko so sokisa tata na yo akota. Mama na yo akota. Mama ko akokola yo. A mãe que te cuidou. Mama mbanda. Mama mbanda. Mais on lui a foutu na ye. Soko so nyokola ba oyo ba nkadra yo. Ata na misu no ba lobi te. Spirituellement mitema na bango egangaka. Beke lo ba contre yo. Makama ebele eyaka. Toyeba ba bipai ewutaka te. Parce que maloba moko ezoganga contre biso. Mais yo ozala besoin maloba malamu. Zala lokola David auprès de Saoul. Ata Saoul asala ye mabe nini.
Mais il y a ça là, Saoul a tama bemo, mon frère. Pour Saoul, c'est qui tata et pas ça là encore à Élie le Tishbite. À qui ça a moto, vous avez dit qui est mais Azali Koloba, je ne suis pas meilleur que mes pères. Nani Aligné a ma grande responsabilité. Maintenant, réfléchir, c'est quoi? Commence à réfléchir agora. Réfléchis. Repita. Réfléchis. Repita. Calamos para os olhos. Feche os olhos, abre sua porta. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua